Olá, muito bom dia. 19 de abril de 2024, eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo, aqui no YouTube, no Twitter, passando pelo canal do Aliados, pelo meu perfil pessoal e pelo perfil do Rafael Satie. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem novidade aqui no nosso jornal, o time vai estar completo, enfim, temos muitos assuntos para falar e o impeachment vem batendo a porta e já tem correria em Brasília. Articulação dos ministros, o PT preocupadíssimo com Lula e as denúncias que não param de crescer lá fora, e aqui no Brasil todo mundo finge não saber do que está acontecendo, pelo menos na imprensa falada e na imprensa televisiva, que são as mais importantes. Os sites, eles até colocam a notícia, mas e a televisão? Quando é que a televisão vai falar de tudo o que acontece aqui no Brasil? Deixa eu trazer já para cá nosso amigo, companheiro de bancada, doutor Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia aos nossos amigos aí, as surpresas que vão entrar. E bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. Deixa eu botar na tela aqui o Bruno. Bruno Alemann, direto de Santa Catarina, vai fazer parte do nosso time aqui, vai conversar conosco no dia de hoje. Daqui a pouco o dengoso André Queiroz vai entrar. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia, Alex. Bom dia, nossa querida e amada audiência. Vamos embora. Vamos passar aí mais uma vez a verdade a limpo e vamos trazer os fatos à tona. Vamos embora. É isso. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, eu vou pedir para você colocar a cidade. Já tem muita gente colocando. Quem ainda não colocou, a cidade de onde está nos assistindo. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma enquete no ar também. E vamos falar disso tudo que vem acontecendo nesse Brasilzão de meu Deus, mas a gente não pode esquecer de algumas notícias que, durante esses momentos tão difíceis, passam desapercebidas, né? Canuto, o número de mortes por dengue em 2024 já é o maior do século no Brasil. Somente este ano, 1,5 mil pessoas morreram por causa da doença. As notificações de casos suspeitos, confirmados e de morte continuam em alta em todo o país. Até agora estão sob investigação mais de 3,5 milhões de pessoas provavelmente infectadas pela dengue. Somente da última quarta-feira para a quinta foram 197.118 novos doentes. O estado de Minas Gerais continua na liderança de casos do país. O número já passa de 1 milhão. Na sequência vem o Distrito Federal, com o maior coeficiente de incidência, número de casos para cada 100 mil habitantes, 7.894,3. Já o estado de São Paulo tem o maior registro de pessoas mortas, 320 no total. E aí a gente lembra que o governo federal não deu pelotas para isso tudo. Canuto, que tristeza que é as pessoas dependerem, né, de políticas públicas, e a saúde é uma política, contém várias políticas públicas necessárias, que não pode se deixar levar por bandeira de direita ou bandeira de esquerda, né? Mas infelizmente a esquerda faz o que faz no Brasil. Áudio, Canuto. Gustavo, a esquerda faz o que faz, né? E para comentar uma notícia dessa, a gente, claro, sempre corre risco, né? Porque, assim, o que a gente tira disso? Tem lá até as palavras, né? A gente falou a palavra referente a dengue pode falar. Mas algumas palavras que você usa para dengue também usa para aquela outra, outro bichinho lá. E aí o algoritmo pega e vai te jogar para baixo. É difícil comentar. Mas a gente consegue ver com esse caso aí do presidente, né? Da omissão dele. O que a gente falava há 2 anos atrás? Há mais, 2 anos não, bem mais antes, né? Quando o outro bichinho do Fica em Casa lá, vamos dizer assim, ele surgiu no cenário. Eles estão tocando o terror. Hoje nós temos uma situação semelhante à de 4 anos atrás, só que você não vê a velha imprensa, a velha política tocando terror em cima do bichinho, porque agora é o presidente, agora não interessa bater no presidente. Eles nunca estiveram preocupados com saúde pública, eles queriam bater no Bolsonaro. Aí é genocida, não pode, olha, fica em casa, estraga a economia, destrói o emprego de todo mundo, eles queriam isso. Agora, claro, a única diferença é que não é uma coisa mundial, ela é localizada, né? Então você não tem reflexo nas velhas empresas de outros países também, os que queriam atacar o Trump lá nos Estados Unidos. Enfim, não tem isso, é só no Brasil, essa é outra diferença. Mas é uma situação semelhante. Tem outra diferença, aliás, o Bolsonaro comprou o negócio lá para você tomar no braço. Tá? Ficou pronto em dezembro, em janeiro já tinha aqui no Brasil. Comprou. Agora, o presidente demorou 1 ano aí, não quis comprar. Já tinha uma, não fizeram em laboratório em 3 meses. Não foi uma coisa que inventaram agora, já existia, as pesquisas da dengue, da picada aí da dengue, já existia há muito mais tempo.
Então, não é uma coisa assim com risco de não pode falar aqui, né? Mas essa daí, como tem mais tempo de pesquisa, então, no risco à saúde, né? A efeitos colaterais adversos, que a outra tinha, essa não tem. Não comprou porque quer comprar do Butantan. Esquema, lobby. Tocar o terror na outra, lá no outro bichinho, porque tocando o terror, você dispensa a licitação para compra de insumos de saúde, para respirador, para maca, para cilindro de oxigênio e para o negócio tomar no braço. Né? E agora, aí gasta fortunas com aquilo, e por isso tocar o terror, não era uma preocupação de saúde pública, por isso tocar o terror, para dispensar a licitação e comprar tudo. Agora ele demora um ano para comprar, porque quer comprar desse, comprar o negócio de tomar no braço, desse e não daquele. Isso é um crime. Mais um para a lista do presidente aí. Mais um. Ele é o responsável por tudo isso. Não, o Bolsonaro não era. Ele não é o responsável. O comum, pelo contrário. Né? Agora, ter o negócio da vacina, ter o negócio de tomar no braço aí e não tomar, e não comprar, bom, é mais uma razão. Já tem uma lista de motivos para impeachment. Esse é mais um. E aí, né, Bruno, a gente vê como a política pública do governo de esquerda ela é sempre feita para dividir a sociedade, para levantar as suas agendas e não pensa no indivíduo, não pensa no cidadão. A dengue, conhecida de nós desde a década de 80, curiosamente, durante o período da pandemia do Covid, ela sumiu do cenário, não apareceu, e agora ela volta com força total. O governo não cuidou disso. Nós tivemos viagem de número 2 do Secretaria de Saúde para o exterior no meio do caso da dengue, o presidente da República brigando, reclamando com a ministra que foi chorar no colo da Janja, enfim, eles não pensaram em nada. E eu já questionei aqui no programa o seguinte, a atuação dos nossos deputados em relação a isso. Perguntar, enviar ofício, querer saber o que está acontecendo, e eu não vi até agora isso ser exposto pela nossa base. E muito mais, eu não vi agora ninguém questionar, até agora ninguém questionar nada, eu já falo isso aqui no programa pelo menos há um mês, sobre as medidas que serão tomadas para o ano que vem. Porque a dengue ela acontece todo ano. Todo ano a gente sabe que no verão chove muito, e quando chove muito você tem incidência de dengue. Junto com a dengue vem a zika, vem a chikungunya. E esse governo não faz nada, não fala nada. Agora, os nossos representantes precisam também criar problema no bom sentido, correr atrás, investigar, questionar, para que o Brasil não fique à deriva na mão de um governo que não está preocupado com nada, está preocupado tão somente em se manter no poder, né? Exato, Gustavo. Aqui a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, antes de tudo, tudo aquilo que é criado, não só pelo governo, mas também pela extrema mídia, na verdade, para manter, né, esse establishment tal como está. Aqui a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, quem é a ministra da Saúde? Ela é uma médica? Ela é uma pessoa que tem conhecimento de causa? Não. É uma socióloga que trabalhou como presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Essa é Nízia Trindade. A gente não está falando de uma pessoa que tem o devido preparo para lidar sequer, por exemplo, com questão logística de distribuição de seringa em posto de saúde. Ela não tem o mínimo traquejo de entendimento daquilo, de como se lida com problemas reais. Só que, num governo socialista, pouco importa você colocar pessoas por caráter e por critérios meritocráticos. O que mais interessa e mais importa é colocar pessoas que vão atender o interesse de uma agenda política. E, nesse caso, a Nízia Trindade atende e trabalha muito bem. Por isso que ela foi nomeada ministra da Saúde. Agora, é interessante a gente observar uma coisa. Geralmente, quando a gente fala em governos socialistas, parece que liberam as pragas do Egito. E eu falo isso porque a gente tem que pegar o exemplo da Venezuela, que voltou, por exemplo, com surto de sarampo. Quer dizer, o Brasil, nos anos 90, teve problema de cólera. Né? Então, essas doenças, na verdade, elas acabam voltando por uma questão de falta de cuidado do próprio poder público. Né? E você tocou num assunto que eu vejo que é extremamente importante, a articulação da oposição. Infelizmente, a gente tem uma oposição orgânica e não sistêmica, uma oposição que trabalha de forma independente, mas que não sabe articular e regimentar
nenhum tipo de ação conjuntamente. Então, infelizmente, a gente está perdendo um time importantíssimo que poderia ser utilizado, inclusive, que aqui eu quero lembrar uma coisa. Em 2002, o PT, por muito menos, bateu no José Serra, que era ministro da Saúde, e que eles usaram esse caso da dengue muito forte para que ele perdesse as eleições. Infelizmente, a gente está perdendo esse time precioso e mostrar de fato o que é a desgraça de um governo socialista. Pois é, eu botei na tela aqui porque a gente tem que lembrar, né? A minha ideia para hoje era fazer uma capa falando da manifestação do domingo, só que o Brasil não deixa, né? As notícias que vão acontecendo, que vão surgindo no Brasil, a situação política do Brasil não deixa que nós tenhamos um dia sequer para falar de um assunto que a gente queira. Não que a gente não queira falar desse assunto, porque ele é importantíssimo, né? Mas tem um lado bom da história. Eu acho que o Bolsonaro, depois de uns 6 anos, ele não é motivo de notícia e mentira dentro da mídia. Fato é que as coisas estão acontecendo, o Brasil está pegando fogo, e a gente não pode esquecer que é importantíssimo, diante de tudo isso que a gente está vivendo, que dia 21, as pessoas que puderem se façam presentes em Copacabana. Vem gente de outros estados para o Rio. Canuto vai estar aqui no Rio. Tem gente que vem engrossar aqui, fazer coro a essa manifestação. Então, quem aí do chat for do Rio ou de fora do Rio e vier a Copacabana, por favor, coloque para a gente saber como é que está a temperatura. Canuto, ainda nos assuntos que não fazem parte desse assunto principal, ontem a gente teve uma decisão da Justiça que é de uma monstruosidade sem fim, né? A Justiça derrubou a norma do Conselho Federal de Medicina e liberou o uso de cloreto de potássio em aborto. A substância provoca dor e sofrimento ao bebê que será abortado. Quem já teve a insatisfação de ver as imagens desse procedimento sabe a crueldade que é isso, né? A crueldade que é isso. Mas aí uma juíza, né, um juiz, né, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul suspendeu na quinta-feira a resolução do Conselho Federal de Medicina que impediu os médicos de praticarem a cistolia fetal, um procedimento para abortar o bebê com o uso de cloreto de potássio depois da 22ª semana de gestação. No Brasil, o aborto não é punido quando a gravidez é resultante de estupro e oferece risco à mãe. Não quero nem entrar nos detalhes disso daqui, de como é que o que deixa de ser, né? A decisão liminar foi concedida pela juíza, foi uma juíza, assim, federal Paula Weber Rosito, da 4ª Vara de Justiça Federal do Rio Grande do Sul. E o principal argumento é que o Conselho Federal de Medicina, por ser uma autarquia, não tem competência para criar restrições ao aborto em caso de estupro. Aqui a gente tem 2 questões, a jurídica, né? Porque podem usar um caso desse para uma autarquia começar a decidir uma série de coisas e decidir coisas negativas à sociedade, mas existe o outro lado, que é essa permissão cruel, enfim, terrível do uso do cloreto para o aborto, Canuto. Não, gente, é impressionante, ainda mais no Rio Grande do Sul, nessa militância que se infiltra em todo lugar, inclusive no judiciário, em todos os lugares, né? Eles querem se infiltrar, ocupar espaço, é Gramsci, né? Aí uma militante passa no concurso de juiz, essa juíza, você vê que ela é novinha, recentemente aprovada no concurso, e quer fazer política pública lá no cargo de juiz, sabe? E você vê como é que é o sadismo, a crueldade dessa gente. Não é uma questão nem de proibir o aborto ou não, tá? É causar sofrimento ao feto. Parece que eles querem causar sofrimento ao feto. Só que não pode escrever isso na sentença. Aí escreve que o Conselho Federal de Medicina não tem competência, tá? Para dizer, peraí, agora não tem, né? Lá no passado, quando na época do Fica em Casa, era outra, aí qualquer um tinha competência para isso, né? Aí o que tinha de especialista, né, que eu sempre falava, o Visa, é judiciário, é jornalista da velha imprensa, tudo dando pitaco. Tudo querendo dar pitaco de saúde, né? Chega na cidade lá, o prefeito deve determinar o quanto que fecha, quanto que abre, não, vem juiz e Ministério Público querer mandar mais que o prefeito e determinar a política pública, né? Porra, agora você quer entender mais que o Conselho Federal de Medicina? O Conselho Federal proíbe isso. Mas, assim, a resolução do Conselho Federal de Medicina tem competência, sim, para editar suas normas, tá? Agora, se vão seguir ou não, é outra história. Realmente, ele não faz lei. O Conselho Federal de Medicina não faz lei.
Agora, ele tem competência para derrubar uma resolução do Conselho, é uma interferência indevida do Judiciário numa autarquia, num órgão representando um Conselho de classe, que representa a classe dos médicos. Olha, eu acho que o pessoal do Conselho Federal de Medicina entende mais desse assunto aí de saúde do que essa juizinha aí, recém-aprovada em concurso. Caloura, né? Acabou de passar e vou acontecer, né? E dar uma decisão dessa aí. Pô, o que é? Se não basta abortar, tem que fazer o feto sofrer. Pô, né? Além do aborto, é o sadismo. Não é só abortar. É fazer o feto sofrer. É um pessoal, assim, que age com a psique de militante e não com a ponderação, com a sobriedade que uma juíza deveria agir. É por essas e outras, veja bem, não é STF não, tá? A juíza lá, pela carinha dela, é novinha, de primeira instância, não é nem desembargadora. É o judiciário do Brasil inteiro tendo essas coisas, tendo esse tipo de atitude, que vai minando a credibilidade e o respeito do judiciário, de todo o sistema de justiça, junto da população. É por causa desse tipo de coisa. A população brasileira é majoritariamente contra o aborto e contra o sofrimento do feto, da criança. Aí vem a juíza que não representa porcaria nenhuma, novinha, imatura, vai e faz isso. Vai, Gustavo. A gente não sabe nem se ela é novinha e imatura. Fato é que o Canuto levantou 2 pontos importantíssimos, né, Bruno? É o seguinte, primeiro, isso é após a 22ª semana. Ora, quem sofreu um estupro, quem passou pelo que passou para poder ter aí a condição do aborto, legalmente, já teve pelo menos 4 meses para refletir bastante, né, do que quer fazer da sua vida, né? Quase 5 meses. E aí entra aquilo que o Canuto falou, a maldade, né, o sadismo, né, a coisa de querer matar o feto dessa maneira. Mais uma vez, né, eu acho que os nossos legisladores comem mosca em relação a isso e deveriam se voltar, porque a pessoa que passou 4 meses para definir se ela quer ter o filho ou não, mesmo sendo vítima de um estupro, enfim, com 22 semanas de gravidez, olha, minha filha, completa aí sua gravidez e leva para adoção, né? Tem tanta gente querendo uma criança. É um assunto muito delicado, mas é cruel demais isso tudo, né? É difícil, aquilo que eu sempre falo, poucas coisas me tiram do sério, como, por exemplo, você falar sobre o aborto. A questão é a seguinte, repara uma coisa, Gustavo, que é importante, que ela precisa ser frisada aqui, tá? Toda discussão no Brasil que envolve aborto, toda tomada de decisão, não parte do legislativo. Por quê? Porque no legislativo existe, querendo ou não, para o bem e para o mal, uma bancada evangélica forte, existem pessoas que têm um viés mais conservador e que não deixariam passar isso. Só que a grande questão é o seguinte, o judiciário no Brasil pauta as políticas públicas sobre o aborto. Isso é resultado de uma juristocracia que a gente vive no Brasil. Aqui eu não estou falando sem exagero, porque pega uma coisa, né? Eu lembro, por exemplo, na época da pandemia, só fazendo um gancho, um paralelo, durante a pandemia, por exemplo, um prefeito resolvia abrir o comércio. Bastava um miserável de um juiz que acordou se sentindo mais lindo, canetar e dizer que não. Quer dizer, basta uma juíza no Rio Grande do Sul, como muito bem falou o Canuto, recém-entrada, recém-feito concurso, ela simplesmente pegou, quero canetar, quero, toma, tá aqui, ó. Agora pode fazer uma injeção salina na criança. A questão do sadismo é fundamental para entender a mentalidade dessas pessoas. É fundamental para a gente entender que, na verdade, não se trata apenas, veja, não se trata apenas de uma questão, como eles gostam de falar, usando aqueles eufemismos, é pela saúde da mulher, é por isso, é por aquilo. Não. Eles querem implantar, de fato, uma maldade, colocar aquele toque maligno em relação a tudo isso. Porque, na verdade, é muito simples, né? O momento que você relativiza a vida humana, vai arrancar um feto como se estivesse arrancando um dente, quer dizer, a minha opinião, é o fim da própria sociedade. E aí, deixa eu trazer para o palco aqui, e é palco porque o sistema chama de palco, nosso professor André Queiroz. Entra no palco aqui, vamos lá. Entrou, botar o André aqui. Bom dia, André, tudo bem, meu amigo? Bom dia, meus amigos de bancada, Gustavo, meu amigo Bruno Alemande, meu amigo Canuto. Um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Começou o tema bom, é um tema de aborto, é um tema fantástico,
para criticar, mas é um tema terrível, um tema mortal, mas é um tema excelente para a gente conversar sobre o assunto. André, e aí eu vou te fazer essa pergunta na questão jurídica mesmo, né? A juíza diz que a autarquia não pode legislar. A autarquia não legislou, ela apenas, não sei se ela botou, ela fez uma determinação, né? Foi uma determinação da autarquia, Conselho Federal de Medicina. Essa questão jurídica, a juíza acerta, ela erra, ao fazer isso, ela, infelizmente, dá essa possibilidade volta a existir do aborto dessa maneira, mas ela preserva o teor da lei. Como é que você vê essa situação? Isso a doutrina explica, assim, tentar falar de maneira muito rápida para a gente aclarar até o nosso debate, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso não é virtude de lei. Então, a lei estabelece as hipóteses. Mas existem situações que um decreto, por exemplo, ou então uma resolução de uma autarquia, de uma agência reguladora, ela pode especificar. Para a nossa audiência entender, a lei proíbe o consumo de drogas, mas é a Anvisa que vai dizer quais as drogas que são proibidas. Por exemplo, o álcool é uma droga, mas é uma droga permitida. O tabaco é uma droga, mas é uma droga permitida. Entendeu? Então, eu tenho a lei que proíbe as drogas e a Anvisa que regulamenta quais as drogas proibidas. Um outro exemplo, a lei proíbe o porte de arma. Só que a lei vai dizer quais as armas que são de uso permitido ou de uso proibido. Teoricamente, seria a mesma coisa para a Agência Nacional de Saúde, por exemplo. O aborto, eu quero que a audiência entenda, o aborto é proibido no Brasil, ponto. A lei permite em duas hipóteses, que é no caso de estupro, quando a mulher é estuprada, ou então quando a mulher está em risco de vida. São as duas hipóteses só de aborto, ponto. São só essas duas hipóteses. Ah, tem um anencéfalo. Não, anencefalia não é aborto, para o Supremo. Entendeu? Porque abortar é matar uma pessoa viva. E o Supremo entendeu que o anencéfalo não é vida. Não me parece correta a decisão, mas eu quero que entenda a decisão do Supremo. Então, quem fala, são três hipóteses do aborto. Caso de estupro, caso de risco para a vida da gestante e anencefalia, quando não tem cérebro. Você está errado. Aborto de anencéfalo não é aborto. É uma antecipação do parto. Antecipa, ele nasce morto. Não concordo, mas é a decisão para a gente entender. Aí vem a maldade agora. Se o aborto é permitido pela lei quando a mulher é estuprada, em quanto tempo ela pode abortar? Então, para a nossa audiência entender que existe uma sacanagem, essa sacanagem ela já existe e ninguém falou nada. E eu estou gritando e desesperadamente há muito tempo. Para a mulher falar e abortar que foi estuprada, ela não precisa ir à delegacia. Olha que loucura! André, a mulher foi estuprada. Ela vai aonde? Ela vai no SUS e ela comunica ao médico e o médico faz o aborto. Isso já é uma loucura, porque ela deveria primeiro ir aonde? Óbvio, ir à delegacia. E ela não precisa ir à delegacia. Sabe quem regulamentou isso? Algumas resoluções dizendo o seguinte, ela não precisa, basta a declaração dela. Já é uma sacanagem que a gente nunca combateu isso. Só que agora eles querem mais. Eu não vou explicar aqui agora, mas existe um critério científico de 22 semanas. Eles querem aumentar isso a qualquer momento. Então, existe sacanagem no sentido de flexibilizar a vida. Agora, para a gente entender por quê, só para fechar. Zé Mané, qual é a razão da esquerda defender o aborto? Pensa, tá? Tem que pensar. A esquerda ela é contra a instituição da família. E o que fortalece a família é o nascimento de um filho. Se eu não permito ou facilito que essa mulher não tenha o filho, eu não só estou ofendendo a vida, mas eles não querem ser contra a vida. Eles são contra a família. Por isso que eles querem a liberdade da mulher para transar com quem quiser, que ela trabalhe e transe com quem ela quiser, que ela possa abortar quando ela quiser, para flexibilizar a família. E por que eles são contra a família? Porque a família fortalece o indivíduo. Quem tem família forte é livre e forte. E eles não querem isso. Querem um cara fraco e necessitando do Estado. Tem que ler para entender. Então não é pura maldade. É maldade também, mas é flexibilização da família, é claro. Canuto, tu se mexeu aí, tu queria falar alguma coisa em relação a essa questão jurídica? Não. Acho que o André já falou tudo e ficaria repetitivo aqui. Então, beleza. Vamos lá. Essas são as notícias, algumas das notícias que vão acontecendo aí e vão passando despercebidos por todos nós.
tem uma hoje que é muito importante. O Supremo Tribunal Federal vai começar o julgamento sobre redes sociais. Pois é, tem um julgamento que está parado lá um tempão, e esse julgamento, meio à crise com o Twitter, né? O STF vai analisar a ação sobre derrubar o WhatsApp. Né? A questão trata da possibilidade de suspensão de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por descumprimento de ordens judiciais. Em meio às discussões sobre a regulamentação das redes sociais e embates entre o dono do Twitter e o ministro Alexandre de Moraes, o STF julgará um caso que trata do bloqueio ou da suspensão das redes no Brasil. A partir da meia-noite desta sexta-feira até o dia 26 de abril, os ministros analisam em plenário virtual a liminar do ex-ministro Ricardo Lewandowski, dentro da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 403. A liminar derrubou a decisão proferida por uma juíza do Rio de Janeiro, que interrompeu as atividades da ferramenta em 2016. Lewandowski entendeu que havia violações à liberdade de expressão e de manifestação na ordem da juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Ela determinou o bloqueio devido a uma investigação criminal que corria em sigilo na 62ª Delegacia de Polícia da cidade, na cidade da Baixada Fluminense. Já a DPF questiona outra decisão judicial que determinou o bloqueio nacional de WhatsApp também em 2016, diante da recusa da empresa em fornecer, no âmbito da investigação criminal, o conteúdo de mensagens trocadas entre os usuários. Na ocasião, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Lagarto, em Sergipe, bloqueou o WhatsApp e derrubou a rede em todo o país. O Partido Cidadania moveu uma ação contra a decisão e o caso foi parar no STF. A depender do veredito, pode-se abrir uma nova interpretação acerca da suspensão da plataforma no país. As discussões começaram em 2016 e voltam à tona no momento em que a regulamentação das redes sociais tem sido debatida mundialmente. E aí esse é o grande ponto, porque os jornais falam em meio ao debate com o Twitter, né, Canuto? Em meio ao debate com Elon Musk, em meio a essa disputa, e não tem nada disso, não é nada disso. Não tem debate, não tem disputa, não tem nada disso. Em meio a isso tudo, no mesmo dia que saiu uma recomendação na China para que a Apple remova, é isso mesmo. China ordena para que a Apple remova aplicativo de mensagens populares, WhatsApp, Signal e Telegram, entre outros aplicativos. A China determinou que a Apple tire da sua loja esses aplicativos no mesmo dia. E quem dá essa notícia é o Wall Street Journal. Canuto, curioso, né? No mesmo dia que a China faz isso, o STF resolve puxar esse cadáver do armário lá desde 2016. Como é que pode, né? Parece, na cabeça desses caras, a China é um dos exemplos, né? Venezuela é outro, Cuba é outro. Né? É o exemplo que eles querem chegar. E o sonho deles é chegar em nível de ditadura, como a ditadura do Partido Comunista Chinês. Né? Ali é uma coisa absurda. Vários aplicativos são proibidos mesmo. No Brasil, eles não têm a pachorra de falar que você está proibido, mas eles criam tanta dificuldade, põe multa, começa a mandar ordem ilegal, que os aplicativos saem. Né? O Local saiu e o Rumble saiu do Brasil. Né? Para você acessar é só com VPN. O Twitter poderia ir no mesmo caminho. A ideia deles era essa, tá aqui, você faz o que a gente quer, eu vou embora. Aí o Elon Musk falou, não, aqui não, e soltou, jogou no ventilador tudo e está aqui, e está expondo os abusos lá da ditadura do senhor Alexandre de Moraes. Na China, eles não tem que dar multa para as pessoas pedir para sair. Como a tropa de elite pede para sair. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é o pede para sair. Ali não, ali é o mesmo expulso. Na China, não precisa dessa cena, vai dar um tempo para o cara pensar, se irritar com a multa e sair. Não. Lá ele já está bloqueado e ponto final. Né? E lá não é bloquear um perfil, não é um conteúdo. Né? No Brasil, você bloqueia conteúdo e bloqueia perfis inteiros. Na China, é o aplicativo inteiro. Ou o Partido Comunista controla tudo, ou não pode. E não é só na China, em todos os regimes comunistas é assim. Só pode dentro da estrutura do partido. Só pode a favor do partido. Não pode nada contra. Não é permitido. E não pode mesmo. Lá tem as câmeras na rua, filmando com a cara de todo mundo, sabendo, mapeando todo mundo onde vai. Os aplicativos, tem um aplicativo chinês, acho que é o WeChat, né? Você ganha uma nota, conforme
Tudo, né? Conforme assim, o que você clica na internet. Ah, ele clicou pornografia, o outro clicou o site de crítica ao governo, você conseguiu fazer o cara fez alguma crítica ao governo, né? Perde ponto. Lá, se você montar uma reunião de Zoom, reunião por internet, o agente do governo pode entrar, ele tem uma senha lá, ele pode entrar para ver o que está sendo discutido lá dentro, uma reunião privada. Pode entrar. E aí você perde a nota. E aí todo mundo tem uma nota. E aí você tem direito a isso, aquilo, para você exercer cargo público, você precisa ter uma nota mais alta, não é mérito, é nota. Essa nota é o quanto você é comportado de acordo com as regras do Partido Comunista, quanto que você é alinhado com o partido e quanto você está contra. Uma nota alta, 10, o cara é 100% aliado. 7 é mais ou menos ali e tal, nota 2, esse cara é liberal, é a favor de liberdade, não é comunista. Aí o cara já tem a porta fechada para emprego, para empréstimo no banco, para poder circular, para algumas coisas, para poder conseguir um visto sair do país. É assim que funciona a ditadura da China. E é o sonho desses caras chegar nesse ponto. Ainda não estamos lá e vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para não deixar chegar lá. Aí, Gustavo. Antes de passar para o Bruno, eu vou pedir para você compartilhar o link da nossa transmissão, nos ajudar a fazer a transmissão. Vocês sabem o que acontece no canal. Peço também para que todos vejam, assim, ainda se mantenham como inscritos no canal. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Porque a gente não saía do... Qual era o número, Canuto? 228. 228, né? Ou 227, era um número assim. Agora a gente não chega aos 230. Está pertinho, mas não chega nunca. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar aos 230 mil seguidores. O Bruno, o Canuto falou do WeChat. O WeChat é o principal aplicativo na China, né? Porque já baniu outros aplicativos. Mas agora eles estão cada vez mais, e deixando de forma muito clara, que a preocupação é com os aplicativos de troca de mensagem. O Brasil é um dos poucos países, né, onde o WhatsApp tem uma regra diferente dos outros. Aqui continua valendo a regra de não poder mandar mensagem para mais de 5 pessoas ou 5 grupos. Aqui continua valendo uma série de regras que foram usadas logo após a eleição do presidente Bolsonaro, em outros países já foi liberada. E hoje, no mesmo dia da determinação do Partido Comunista Chinês para remover, na Apple Store não pode ter mais lá esses aplicativos. Aqui no Brasil vai se discutir isso. E na mesma semana em que nós temos o ministro falando dentro do Senado Federal que nós éramos felizes e não sabíamos porque não existiam as redes sociais. Parece muito estranho tudo isso, né? Muita coincidência junta, né? Gustavo, as redes sociais, elas desnudaram o poder. As redes sociais, elas mostraram a verdade dos fatos longe da narrativa da velha mídia, que atendia o interesse desse estamento burocrático. Esse que é o ponto. Existe hoje uma tentativa de controle de narrativa por uma questão de manutenção de status quo. Esse que é o ponto. As redes sociais, elas angariaram uma questão interessante, que é o seguinte, começou do Orkut isso, de colocar pessoas envolvidas, por exemplo, com questões de afinidade. Então, por exemplo, todo mundo que odiava acordar cedo tinha a comunidade do Orkut, eu odeio acordar cedo. Todo mundo que era fã do ator tal ia para a comunidade tal. E isso começou a se criar bolhas de pessoas por afinidade. Só que essas redes sociais, hoje ocupam aquelas praças públicas, por exemplo, da Grécia Antiga, ou do Brasil também, dos anos 30, 40, quando as pessoas iam às praças discutir assuntos. Só que a grande questão é a seguinte: eu estou em Balneário Camboriú, o Canuto está em São Paulo, o Gustavo Reis está no Rio de Janeiro. Eu posso me conectar com pessoas de outras cidades, posso, por exemplo, me conectar com um cara lá na Barra do Piraí, ou alguém lá em Lagarto, Sergipe, Pirambu. Eu posso pegar um cara lá de São Gabriel da Cachoeira do Amazonas, que se alinha comigo do ponto de vista político, e criar um grupo e começar a trocar informação. Então, a grande questão que envolve essa censura, ela tem a ver com controle, com volta da manutenção de narrativa. Alexandre de Moraes era feliz naquele tempo, porque naquele tempo ele tinha uma Rede Globo, uma Record, uma Band, uma CNN, para poder manter a narrativa dentro daquela janela de Overton que interessava a eles. Só que hoje a questão mudou totalmente. Hoje, por exemplo, qualquer ação que é feita contra a liberdade das pessoas, elas vão se manifestar em rede social, elas vão se manifestar no WhatsApp. E aqui cabe um adendo importante também, Gustavo.
que é o seguinte: eles estão querendo fazer isso por segurança pública, por causa da troca de informação de grupos criminosos. Balela, mentira. Eles, na verdade, usam isso como pretexto para poder promover a censura, como muito bem falou o Canuto. A censura na China, por exemplo, ela tomou um poder tão grande, tão avassalador, que você tem, por exemplo, a questão de graduação para as pessoas. Quanto mais bajulador do sistema político comunista, do Partido Comunista Chinês você é, mais pontuação você tem. E no Brasil, a gente, infelizmente, se depender da classe política, a gente entra nesse sistema. E é por isso a importância do Jornal da Manhã e de outros veículos independentes de mídia. E aí, André, o Gilmar Mendes, ele vê a tecnologia como uma séria ameaça à democracia. Enfim, me parece cada vez mais claro que eles não têm mais vergonha de mostrar que eles precisam controlar. Os argumentos falaciosos, problema, ameaça, questão de segurança, aquilo tudo. Mas o fato é que a população cada vez mais sabe que hoje se torna muito mais fácil você criticar, você exigir do político, você exigir das autoridades a postura como cidadão que você gostaria que elas tivessem. E para eles a vida ficou realmente muito mais difícil, né? Eu acho que ali foi a frase do ministro Alexandre de Moraes foi uma frase onde ele cometeu um sincericídio, né? O que ele quis dizer com isso? Como é que eu vejo essa questão? Eu tenho que fazer uma análise para a nossa audiência para ver se ela concorda ou não. As redes sociais elas já existem já há algum tempo. E se você pegar até um documentário na Netflix, ele começou com criação de memes. Enquanto criava meme, criava grupo... Para a nossa audiência ter uma ideia, o Facebook começou com conversa com o pessoal da faculdade. De faculdade. Então começa com conversa de faculdade, conversa com questões de entretenimento, até aí, para o establishment, está tudo certo. Estou falando mal da vida alheia, está tudo bem. O problema é quando aquilo começa a influenciar no resultado político. Quando a conversa que a pessoa tem em rede social passa a influenciar lá as urnas. Aí eu preciso controlar. Por quê? Porque antes eu já tinha isso. Quando eu tinha a Globo, o SBT, a Globo News, então era fácil controlar, porque você dava dinheiro, então é só ter um acerto entre eles que eu poderia manipular a sociedade. Pego as novelas, coloco a sociedade junto com as novelas, eu pauto a sociedade nos costumes, que é a novela, pauto as notícias no Jornal Nacional e pauto os temas mais importantes, quem vai ser candidato a presidente ou não, governador, prefeito, eu estou mandando na sociedade. Aí vem esse maldito celular para eles, evidentemente, que cada um fala o que quer. Quando cada um fala o que quer, é uma coisa, mas quando o cara começa a dar opiniões políticas e, principalmente, externalizando um outro lado da notícia, aquilo virou problema. Aqui, por exemplo, a gente não fala só a nossa opinião. Eu acho que eu estou falando a verdade, pelo menos a minha verdade. Ok? Isso gerou um problema. Aí você pensa, André, por que você está falando isso? Porque quando você pega o PL das fake news, para a nossa audiência entender, eles querem 3 coisas no PL das fake news. Que é só ler. Muitas vezes a pessoa nunca leu e está falando do PL das fake news. Quem leu e estudou, sabe o seguinte, quais são os 3 grandes vertentes que eles querem no PL das fake news? Primeiro, eles querem controlar os algoritmos. Eles querem, no PL, o grande ponto, ele quer que o Facebook, que o Meta, que o Instagram dê para o Estado quais os critérios de algoritmo para entrega de conteúdo. É o primeiro ponto. Eu quero comandar os algoritmos. Não é o Instagram que faz isso. Que a gente tem que também pensar o que a gente fala aqui. Nós, todo dia, quando começa o jornal, a gente critica a entrega do algoritmo no YouTube. Eles nos sacaneiam. Só que o Estado quer falar o seguinte, eu quero te sacanear. Eu quero mandar no YouTube para que o YouTube me diga quais os algoritmos. É o primeiro ponto lá no PL das fake news, que é altamente perigoso. Segundo ponto, eu estou criando uma comissão da verdade, que é fake news, desordem informacional. Eles estão criando um ministério, que não seria ministério, junto com a Anatel, junto com o TSE, junto com o Supremo, junto com tudo, para ele dizer o que é verdade, o que é. O que eu posso falar e o que eu não posso. Que é a censura. Se você falou em tal de coisas eletrônicas, é problema. Se falar do aborto, se falar de picada, de alguns temas você não pode falar. E o pior,
Você tem que falar na vertente que eu acho a correta. Então você não pode ser conservador, você tem que ser a favor das drogas, a favor do aborto. Bandido bom é bandido ressocializado e solto. Então ele tem esse negócio de calar quem ele quer, calar quem ele não quer. Isso ficou muito claro, está desnudado agora com isso. E o terceiro ponto, a pessoa tem que ler isso, vai lá. Eles querem o quê? Quando nós aqui falamos de uma notícia, eles querem que nós paguemos uns royalties para onde a gente buscou a notícia. Então, se a gente falar aqui uma notícia da CNN, se a gente falar aqui uma notícia da Globo, nós teríamos, pelo projeto, que pagar um royalty, um pedacinho, para a Globo, para voltar a concentração na Globo, para voltar a concentração na CNN. Então, eles querem 3 métodos. Voltar a concentração nas grandes mídias, que basta eu pagar um só. Então, eu pago a Globo e a gente vai ter que pagar um royalty para a Globo. A gente começa a se calar. A gente começa a não falar porque a notícia saiu na Globo primeiro. E ainda tem um fundamento ainda. Não, André, você precisa pagar para a Globo porque a Globo paga os funcionários para obter a notícia. E você, sem pagar nada para ninguém, recorta e cola e ganha like com isso. Você tem que pagar a Globo. É isso que eles querem arguir. Então, eles querem voltar a concentração da informação para as grandes mídias. Segundo, eles querem controlar os algoritmos que o YouTube já controla e a gente reclama aqui. E o terceiro, ele quer criar uma comissão da verdade. Ele quer dizer o que pode ser falado e o que não pode. Está entendendo, audiência? É isso. Aí você quer esse controle ou não? Aí a opinião de cada um. Mas primeiro, a informação. Olha, eu vou dar minha opinião muito, muito simples em relação a isso tudo. É controle. Simples assim. Eles querem controlar a vida das pessoas, determinar o futuro de cada um pode fazer o que não pode fazer, e tudo que a gente está vendo hoje sendo desbaratado através das declarações feitas pelo Elon Musk, das provas levadas por ele ao Congresso norte-americano e da reportagem de jornalistas de esquerda que entenderam o que estava acontecendo, é um projeto global de controle mesmo. Vamos lembrar que a turma do globalismo quer fazer o Great Reset, uma nova era lá 2030, a Agenda 2030 da ONU, etc. e tal. O Putin e o Xi Jinping falaram o seguinte: olha, vai ter uma nova ordem mundial mesmo, mas quem vai determinar essa nova ordem mundial somos nós. E a partir de então virou essa correria, essa coisa de maluco e a briga entre eles também. Todos os dois têm o mesmo interesse: tomar conta de tudo. Se unem para fazer o que fizeram no Brasil e a partir do Brasil tentar explorar o mundo e fazer essa confusão toda. Nunca vai entrar, nunca, de jeito nenhum. Podem jurar de tudo, de pé juntos, que essa votação de hoje não tem nada a ver com o que aconteceu na China. Uma banana, tem tudo a ver. Efetivamente tem tudo a ver. Eles usam isso até para passar recados para outras autoridades, outros países, etc. e tal. Está no mesmo balaio. Eles querem o controle total e absoluto. E a gente está vivendo agora uma luta pela liberdade. E isso tem reflexos políticos. Agora eu vou juntar um monte de notícia, porque um monte de notícia tem uma a ver com a outra mesmo. Vamos lá. Primeiro, dentro do mesmo veículo de comunicação, você tem jornalistas falando coisas completamente opostas umas das outras. Eu vou trazer aqui para vocês. Olha só. Centrão aposta que Lira não abrirá nenhuma CPI na Câmara. Ou seja, líderes do Centrão acreditam que o presidente da Câmara não abrirá qualquer CPI agora, embora tenha acenado com essa possibilidade. As notícias que vieram é que o Lula estava bravo, que o Lula brigou com o Lira, ligou da viagem que estava fazendo para reclamar com o Lira. No mesmo veículo tem isso daqui. PT teme que Lira paute pedido de impeachment de Lula. Após o aumento da tensão, integrantes do PT citam 2 motivos ao expor temer que Arthur Lira paute pedido de impeachment contra Lula. Quais seriam esses 2 motivos, né? O atual presidente da Casa e o ex-Eduardo Cunha, que instaurou o impeachment de Dilma, guardam ao menos uma característica em comum: o temperamento explosivo. Até o momento já foram protocolados 19 pedidos de impeachment do presidente Lula. Os motivos são variados, vão desde a reunião com o ditador venezuelano Nicolás Maduro até as declarações contra Israel. O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando o Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula no trecho lá da fala dele. A avaliação dos petistas mais ressabiados é que, ao menos por hora, Lira não partirá para uma ofensiva tão bruta, mas não sabe se o dia de amanhã. Ô Canuto,
com isso, até o Haddad antecipou a viagem para poder tentar resolver a questão econômica, porque na questão econômica a gente vai ter um acréscimo aí de gastos de praticamente 80 bi, se o Lira botar tudo que ele quer botar para rodar. O governo está prestes a cair. Ou cai por impeachment, ou cai nas urnas, porque a economia vai para o espaço mesmo. O dólar está lá em cima. O momento que a gente está vivendo é um momento tenso. E os sinais que a gente vê na imprensa é de desespero. Quando um jornalista no meu veículo fala uma coisa e o outro fala outra completamente diferente, é porque é um bate-cabeça, é um barata voa, ninguém sabe para onde vai, né? Gustavo, tem várias questões aí nisso que você falou. O governo ou cai por impeachment, ou cai nas urnas, ou cai com ajuda externa, ou pede para sair. Esse é mais difícil, né? Por exemplo, como já aconteceu na Argentina, uns 20 anos atrás, o então presidente, o Fernando de la Rúa, não conseguiu tirar o Brasil, o país, né? Não conseguiu tirar a Argentina da crise econômica, e aí a pressão por lá foi grande, a manifestação. Lá não tinha 8 de janeiro, não tinha farsa, não tinha infiltrado com estilingue quebrando tudo, não tinha isso, era o povo mesmo reclamando, sem emprego, sem nada. E aí a pressão foi forte que ele pediu para sair, renunciou, né? De tamanho que foi a crise econômica. Aqui no Brasil, os petistas são uma cara de pau, né? Depois da crise econômica de 15, 16, que a Dilma devia ter pedido para sair, não ia pedir. Se apega ao cargo, se pega ao poder, as benesses do poder aqui, que não... A última coisa que se pensa aqui é no Brasil, que esse pessoal da esquerda pensa. Eles estão nem aí para o Brasil. Eles não têm assim, uma reverência ao país, não tem patriotismo. Eles têm reverência ao projeto comunista internacional. É aquilo que eles seguem. Os países estão aí para serem usados para o projeto comunista internacional. De Ursal, de Foro de São Paulo, de União Soviética, de tudo isso aí. Sempre foi assim. Internacional socialista, é assim que eles agem. E aí, de impeachment, né? A questão do Arthur Lira. Realmente, ele falou, vou colocar a CPI. Ele está ameaçando mesmo. Ele está ameaçando. Porque ele está pensando no Brasil? Porque ele quer investigar? Não. É briga por causa de cargo e verba. Segundo o que está sendo divulgado até na internet, tem um perfil aqui do Twitter, o Movimento Sem Picanha, ele coloca assim, né? Que a reunião de líderes da terça-feira, líderes da Câmara dos Deputados, nessa reunião, o líder teria dito, né, que daria prioridade às pautas da oposição em resposta à demissão de um primo seu da superintendência do INCRA em Alagoas, pelo governo Lula. Quer dizer, os petistas demitiram um primo dele que estava aboletado lá no INCRA de Alagoas, do estado dele, que é o estado do Lula. Mas já foi reparado, tá? Ele já colocou outra pessoa, já teve outra indicação dele. Então, porque petista só age assim, né? É assim, na pressão. Então, esse jogo de pressão. É esse jogo de pressão. Aí vai lá, nomeia outra pessoa no lugar do primo, indicado provavelmente pelo Lira. Tá bom, o seu primo criou confusão, indica outro aqui. Vai, bota o seu primo em outro cargo e indica outro aqui para buscar acomodação. Aí ele recua do pedido de CPI. Ele tem que ficar nesse rame-rame o tempo inteiro e o país perdendo com isso. Porque fica no rame-rame. Se ele quisesse mesmo fazer alguma coisa, ele não ficaria ameaçando. Colocaria o pedido de impeachment, daria andamento a um dos 19, qualquer um dos 19 aí. O que menos importa é a causa de pedir aí. Coloca para andar algum desses aí, que aí seria algo que ele poderia fazer de bom para o país. Mas ele está mais preocupado com o cargo do primo dele no INCRA do que com o país. Esse é o atual presidente da Câmara no Brasil. E aí, Bruno, soma-se a isso daí, que é esse cenário da briga política, né, da sustentação política, a gente soma isso daí, os elementos externos que refletem aqui dentro nas coisas mais simples. Por exemplo, nós tivemos o Van Hatten tratorando o comandante das Forças Armadas lá, o comandante do Exército, tratorando, falando uma série de verdades, deixando o cara revoltado e o cara tendo que elogiar porque eles cortam a grama, que eles fazem um serviço perfeito. Você vai lá no batalhão, lá no meio da Amazônia, a grama está cortadinha, o meio-fio está pintado. Acredite se quiser, ele falou isso. Teve o desplante de falar isso. Então, tem essa pressão externa, segundo todos, essa pressão política dentro da casa, você tem a pressão externa por conta dos fatos que ocorrem lá dentro e coisas que o governo não consegue controlar, porque o governo ele é ruim de gestão em tudo, inclusive em controlar os seus. E ontem nós tivemos, no dia que Israel, foi mais tarde, né? Israel começou a revidar os ataques, ontem Israel atacou o Irã em Isfahan, fez ataques ao Irã, os Estados Unidos vetou a entrada da Palestina na ONU, através de seu voto no Conselho de Segurança. Nesse dia, nós tivemos embaixador do Irã se reunindo com o representante do PT e do PSOL.
O evento contou com a participação de ex-funcionários da Câmara, demitidos depois de ironizar o estupro de uma das reféns do Hamas. Então, o PT vai e se encontra com isso. Para a popularidade do presidente, que já é para lá de baixo, isso daí é uma coisa terrível. Mas teve mais. Teve mais. A Embaixada do Irã comemorou esse dia, o Dia das Forças Armadas do Irã, com um evento em Brasília, com a participação de militares nossos. Os nossos militares foram lá bater palma para os militares do Irã. Como é que um governo como esse, que vem se segurando no que aparece, consegue resistir a essa pressão toda com esses atos, com esses acenos, com essa posição de partidária, né, em relação a tudo que está acontecendo no mundo, tomando partido do lado do Irã nisso tudo? O governo, como eu falei para o Canuto, ou cai por impeachment ou cai nas urnas, né? Sabe o que me preocupa, Gustavo? Me preocupa o seguinte: se hoje a gente tiver uma terceira guerra mundial, o Brasil estaria do lado do equivalente ao eixo, ao bloco do eixo na Segunda Guerra. O Brasil estaria do lado dos nacionais socialistas alemães e dos fascistas. Quer dizer, o Brasil, hoje, dentro do contexto diplomático, voltou a ser aquilo que era de 2003 até 2010. É um anão diplomático, como falou aquele diplomata israelense. Mas aqui a gente precisa elucidar alguns fatos. Antes de qualquer coisa, se um governo com baixa popularidade se mantém no poder, é tirania. Porque, ora, o que está fazendo acontecer essa disparidade entre os anseios da população e a vontade de um governo para criar esse abismo, essa impopularidade? Aqui a gente precisa colocar alguns fatores. A questão da economia, por exemplo, ela não está indo de todo mal, porque vai piorar. Porque a reforma tributária aprovada, ela vai trazer consequências a médio e longo prazo. A gente não chegou nesse médio e longo prazo ainda. E aí a gente precisa observar, Gustavo, que é o seguinte: é um governo que entrou com uma agenda raivosa, vingativa, revanchista, contra os detratores, os ditos detratores que trabalharam na Lava Jato. Por isso que esse ímpeto de caçar logo o Deltan Dallagnol, ir para cima do Sérgio Moro e fazer todo esse trabalho, minar o trabalho principalmente da oposição. Porque, na verdade, eles não estão preocupados com uma agenda positiva para o Brasil, nunca estariam, muito menos agora. Só que o problema é que eles começam a pisar no próprio rabo a partir do momento que eles começam a tentar trabalhar qualquer outro tema que seja, por exemplo, de interesse do próprio partido. Então é isso que a gente vê acontecer hoje. Só que a gente tem que lembrar algumas coisas que aconteceram em 2016, quando ninguém dava nada. Daqui a pouco, Eduardo Cunha colocou o impeachment. A mesma coisa, né? Aqui vai depender muito, né? Que infelizmente, né? Me perdoe, meus amigos mineiros, mas eu nunca vi um mineiro tão frouxo na minha vida como o Pacheco. Aqui, agora a gente precisa observar como é que vão acontecer as coisas, porque, vamos lá, vontade popular existe para o impeachment. A mídia já está mostrando já uma série de descaminhos por conta da narrativa. Agora, vamos ser sinceros uma coisa: basta que exista vontade política. Mas para existir vontade política para o impeachment, é preciso primeiro uma sinalização de Geraldo Alckmin e também do bloco dos sociais-democratas que hoje compõem o governo Lula, porque vai ser no colo desses que o poder vai cair. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos desse House of Cards em tempo real chamado Brasil. E aí, André, no meio dessa confusão toda, hoje, dia do Exército, o presidente Lula vai estar do lado dos caras que ontem estavam comemorando com o exército do Irã após o Irã atacar Israel. E fazendo reunião ministerial para resolver como é que vai ser o Congresso a partir de agora, porque tem o veto da saidinha, o Congresso já avisou que vai vetar, que vai derrubar os vetos do presidente da República, tem as emendas. O Lira, além de botar mais emenda, tem aquilo que o governo tentou empurrar, tirou, etc. e tal. Uma confusão sem fim. E aí a reunião é tensa. Ele está comendo lá os caras vivos. Rui Costa, toda aquela caterva dele lá, Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues. O homem está nervoso porque sabe que a batata
taçando. É contagem regressiva, entendeu? Primeiro, para a gente, assim, o governo não tem dinheiro. Então, o arcabouço, eu sempre falei aqui no jornal, arcabouço fiscal não é arcabouço fiscal, é ato preparatório para cometimento de crimes. Para a audiência entender, no arcabouço fiscal, quando a pessoa cometia pedalada fiscal, ela cometia crime de responsabilidade. Crime fiscal. Era crime de responsabilidade que cometia pedalada. Agora não. Basta avisar o Congresso e está tudo certo. Vou pedalar, está tudo certo. Pô, Dana, o que é pedalada? Pedalada é pegar empréstimo em banco público e ficar em superávit. Arrombar as contas públicas, pegar empréstimo do banco público, que é dinheiro nosso, e ficar no superávit e jogar para o ano exercício financeiro seguinte. Pedalada é isso. De maneira simples, evidentemente. Eles falaram, não é mais crime. Basta fazer e basta comunicar. Aí eles pioraram. Eles acharam que aumentar, aumento de carga tributária, aumenta a arrecadação. Isso é de uma burrice simplória. É de uma pessoa burra, simplória ou muito maldosa. Ou muito esperançosa para fazer o mal. A arrecadação aumentou ou diminuiu? Diminuiu demais. E a carga tributária aumentou. E ainda vem a regulamentação do arcabouço fiscal, tá? Que a regulamentação é saber de quantos % a gente vai pagar. O ser humano é tão desgraçado, o ser humano às vezes me irrita tanto, essas senhoras Miriams leitoas, que ela falava o seguinte, o arcabouço fiscal é maravilhoso. E eu perguntava para todo mundo, ô, sua maluca, ninguém sabe qual é o percentual da contribuição do imposto, ninguém sabe quanto é que vai pagar o tal do IVA dual, que não é IVA dual, mas tudo bem. Quanto que vai ser a contribuição de bens e serviços? Ninguém sabe o percentual. Ah, mas isso é muito bom. Pô, é de uma estupidez que me irrita, porque ninguém quer ler nada. Porque todo mundo fica dando opinião sem ler nada. Aí fica a Mira Leitão, tem que defender isso, fica um montão de gente falando, achando um montão de coisa, mas ninguém lê o negócio. O arcabouço fiscal o quê? Não tem alíquota, percentual, então não dá para conversar. Se a alíquota do imposto de bens e serviços for 30%, é uma desgraça. Se for 5%, é uma maravilha. E se ele botar 40%? Eu acho que vai vir 30%. Entendeu? A gente já pagava 27% só nisso. Era 27,5%. Eles vão aumentar a carga. E o pior, a contribuição vai diminuir. E eles não vão conseguir zerar o déficit fiscal. O que significa isso? Significa dizer, audiência, que quem tem dinheiro lá fora, ele fala o seguinte, eu não vou botar dinheiro aqui dentro, porque isso é um manicômio. Porque eu tenho um incapaz de ministro, um cara que ficou 580 dias preso, um congresso promíscuo, um judiciário que eu não sei o que vai fazer, e a insegurança total. Roubar o celular é só para tomar uma cervejinha, tá tudo certo. O cara faz na saidinha, o cara veta a saidinha. O presidente Lula, o imperador maldito, é tão maldito, para o dia se entender, que ele vetou a saidinha, para que permita a saidinha, só que agora ele não diz quais são as condições. Porque antes o cara podia sair 3 vezes por ano, se eu não estiver errado, durante 7 dias. Ele vetou isso e autorizou a saidinha. Então, ele conseguiu piorar o que já era ruim com o veto dele. É que ninguém fala isso. A mídia fala, mas não explica. O que ele fez? Ele permitiu a saidinha, mas ele vetou o artigo que falava que ele podia fazer 3 saidinhas por ano por 7 dias. Ou 5. Se eu estiver errando, me desculpe. Ele vetou isso. Então, agora o cara pode ter uma saidinha agora de 30 anos agora. Estou determinando a saidinha por 2.000 anos, porque não tem mais o limite da lei. Ele vetou isso, só que ninguém fala isso. Então, esse imperador é tão imperador e é tão maldito que ele pega um instituto e consegue piorar o que já era bosta. E a gente fica olhando. Por outro lado, eu tenho que ver, ele tem que defender o Irã, por quê? Porque ele não é um democrata, ele tem que defender a autocracia. Então, ele fala que Israel é genocida, que os Estados Unidos é imperialista, e quem que é bacana? Irã, Coreia do Norte, Rússia, China. A gente vai aturar isso até quando? Até quando o Brasil... Primeiro, o Brasil tem que entender isso. E para mim, 99% não tem nenhuma noção do que está acontecendo. Só esse 1% fica comandando todo mundo. Pelo menos para entender. Para o cara querer, sem cometimento de crime, ir para a rua e falar o seguinte, porra, não quero isso mais não. Não aguento mais 2 anos, 2 anos e meio. Simples assim. E é isso que está acontecendo de fora para dentro, que a gente sempre falou, as pessoas revelando o que acontece aqui dentro. Tem gente lá fora mais consciente sobre o Brasil do que muitos, do que milhões de brasileiros. Infelizmente, essa é uma verdade.
E aí, Bruno, a gente teve já mais de uma semana, né? A gente começou com a reportagem do Michael Schellenberg, fazendo a reportagem sobre a pressão no Twitter. Já vínhamos tendo as denúncias do Greenwald, né, do Verdivaldo, como a gente gosta de brincar, ele falando do que acontecia. Depois veio a reportagem do Schellenberg mostrando isso tudo. Começaram as discussões, a imprensa mordeu a isca, o judiciário brasileiro mordeu a isca, todas as figuras importantes, né, que gostam de falar nesse assunto morderam a isca, e logo nessa semana, nos Estados Unidos, numa comissão importantíssima, apesar de alguns da imprensa tentarem descredibilizar essa comissão, é uma comissão que existe há quase 200 anos, só para as pessoas terem ideia, veio e disse claramente que a censura do Alexandre de Moraes no governo Lula. E vai expondo uma série de fatos. Aqui tentam tampar o sol com a peneira. Pela segunda vez, o ministro Barroso tenta botar panos quentes na história. Primeiro ele disse que isso era página virada. Agora ele falou o seguinte: divulgação de decisões do STF é um problema interno dos Estados Unidos. Como é que a gente explica isso para o português? Como é que a gente que sacaneia tantos portugueses com as piadas deles, como é que a gente... Olha, o problema do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, da divulgação dos atos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é um problema dos americanos. E é deles lá, interno deles. Tem alguma coisa errada que não está certa nisso daí, né? Sou eu, né, Gustavo? Não, passei para o Bruno, Canuto, porque o Bruno vai sair agora rapidinho. Aí eu passo para você, que eu vou incluir vou te dar mais um presentinho. Vamos lá, Bruno. Não, vamos lá. É interessante que saiu agora esse documento aí com mais de 500 páginas sobre todas as ações perpetradas pelo Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão no Brasil, contra a liberdade de imprensa também. E mesmo assim, há pessoas, Gustavo, que insistem em dizer que não há provas. E há pessoas dizendo que tudo isso, né, que a gente... é fake news, né? Enfim. Só que é interessante a gente observar, na verdade, o seguinte: o tamanho do imbróglio que se transformou esse caso, né? Porque, primeiro de tudo, né, enquanto se podia prender velhinhas com texto na mão e senhoras com Bíblia, estava tudo certo. Só que agora, o despreparo da nossa Suprema Corte em relação a essas ações, em relação a todos esses casos, tomou uma conotação inimaginável, porque ficou cada vez mais claro o tamanho do despreparo de Alexandre de Moraes e de outras pessoas que ocupam hoje a Suprema Corte no Brasil. Então, o fato, né, que eu trago aqui é justamente esse. Né, o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer em relação a isso. Né? Todas essas denúncias colocadas pelo Schellenberg, elas trouxeram à tona aquilo que, de fato, nós já sabíamos. Vamos ser sinceros. O Supremo Tribunal Federal interferiu nas eleições de 2022 não por conta do banimento de perfis, também. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que era proibido falar sobre a relação de Lula com Ortega. Era proibido falar, por exemplo, que o PT faz parte do Foro de São Paulo. Então, falar, por exemplo, que o PT estava do lado das Farc, como, por exemplo, eles tiraram do site deles a nota que dizia que as Farc se solidarizavam com a prisão do Lula. Quer dizer, tudo isso foi tirado. E se você falasse um pio, o TSE, que é subordinado ao Supremo Tribunal, te aplicaria uma multa. Quer dizer, tudo isso, né, nós já sabíamos. Só que a grande questão é que a verdade, de fato, veio à tona. E já agradecer, Gustavo, porque a gente está em horário comercial, né? Daqui a pouco tem uma reunião, tem algumas coisas para fazer. Agradecer de verdade a participação minha aqui. Né? Então, só lembrando aí rapidamente para a nossa audiência, quem quiser me encontrar, o meu Instagram é @BrunoAlemães, como está aqui, com um underlinezinho logo depois. Tá bom? Gustavo, muito obrigado por ceder esse espaço, espero que tenha contribuído. André Queiroz, obrigado também, um prazer te conhecer. Alex Canuto, já tinha visto aí no Aliados Brasil, né? Então, prazer também estar contigo novamente. Um forte abraço, fique com Deus a todos. Gustavo, um abraço, viu? Valeu. Valeu, Bruno. Obrigado pela participação. Bom final de semana para você. E domingo, sei que você não vai estar no Rio, compartilhando e tweetando tudo daquilo que a gente vai ter em Copacabana. Fica com Deus. Mas
A minha família é do Rio de Janeiro, eu já convoquei minha mãe, que inclusive no domingo, dia 21, é aniversário dela, viu? Então a minha família está convocada. Vamos cantar parabéns para ela em Copacabana. Grande abraço, Bruno. Obrigado. Abraço, Canuto, gente. Valeu. Valeu. Canuto, um presentinho para você, porque além dessa declaração do Barroso, ele deu outra declaração que é melhor ainda. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, diz o comunicado divulgado à imprensa pela Secretaria de Comunicação do Tribunal. Como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. E por que eu digo que foi o ministro Barroso que falou isso daqui? Porque ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, sob o comando dele, a Secretaria de Comunicação do Tribunal disse que todo mundo tem acesso a tudo. Não é isso que a gente está vendo na rede social, não é isso que falam todos aqueles que estão com processos no Supremo Tribunal Federal, não é essa a realidade, infelizmente. O ministro Barroso tenta, primeiro, dizer que passou 2 vezes e depois vem com uma declaração desse naipe. E aí eu lembro, né, Canuto, que naquele país que você já morou, que você estudou e morou, tudo era legal também, né? Estava tudo dentro da lei, né? Pelo menos essa era a argumentação, se criavam leis, enfim. Você vai saber falar melhor para a nossa audiência sobre isso. Congelaram o Canuto. Na hora do Canuto falar, congelaram o Canuto. Volta, Canuto. Voltou? Opa, tá me ouvindo aí? Caiu aqui, problema de conexão. Voltou. Você escutou tudo que eu falei? Tá. É o suficiente para comentar. Então tá, vamos embora. Senta a pua. É o suficiente aqui. Vamos lá. Barroso. As decisões... Voltou? Está me ouvindo? Pode falar, Canuto. Estamos te ouvindo. Vamos lá. Primeiro, Barroso, né? As decisões do STF são fundamentadas. São muito mal fundamentadas. A lei diz, né? Ih, Canuto, decisões judicial tem que ser... Entra e sai, Canuto. Volta e entra. Volta, sai e entra. Ele tá ruim, não sei se vai... Vou tentar. Tá oscilando. Eu vou tentar mais uma vez. Se cair, aí... Tá, vou te tirar... Não, vou te tirar da tela, tu sai e entra de novo. É melhor. Para restabelecer a conexão. André, essa bola eu vou deixar com o Canuto. Eu vou te passar uma outra bola, que você pode pegar o que o Canuto falou. Que é o seguinte, ontem o Elon Musk veio e disse claramente: Alexandre de Moraes interferiu nas eleições no Brasil. O monarca veio das redes sociais e disse: checkmate, por conta de tudo que está acontecendo. E o Congresso, a comissão norte-americana, aquilo que eu até li para o Bruno, né, disse claramente: temos censura no Brasil. Como é que esses caras vão fazer para tentar tapar o sol com a peneira, como eles vêm fazendo? Canuto, deixa eu rolar essa bola para o André e aí tu entra na continuação. Tá. Rapaz, qual é a questão? Uma questão que nos dá uma certa... Que pergunta, né? Como é que esses caras vão fazer? Ora, eles não vão conseguir fazer nada, né? A esperança, o que não vai acontecer, é que o Brasil sofresse sanções institucionais dos Estados Unidos. Vai acontecer? Eu não acredito nisso. Mas para a nossa audiência entender uma coisa interessante, que é o seguinte: qualquer restrição que o Poder Judiciário dê para um indivíduo... Então, eu, André, eu sou livre. Se eu tiver que ter restrição dos meus direitos constitucionais, gente, pasmem, tem que ser no curso de um processo judicial. Não é no inquérito, não. E isso é 000. É aula 01 do básico 1, do primeiro período, do cara que tem problema mental. Para eu restringir direito do Gustavo Reis, tem que ter um processo judicial e não no inquérito. Se eu quiser restringir uma coisa, eu tenho que pedir para o juiz instaurar um processo incidental. Isso é tão óbvio que é maluquice. André, essas restrições para esses sites, lá no Twitter, foi no bojo de um processo ou de um inquérito? De um inquérito. Me explica isso, André. Eu respondo numa boa. Agora eu virei professor. Sabe qual é a explicação? Não tem explicação. É ilegal. É inconstitucional. Claro, pela doutrina. O que você acha do ministro? Não acho nada. Com relação ao livro, a nossa audiência está entendendo. Ela sabe o que eu acho.
Entendeu? Posso restringir o cara, como ele mesmo botou na decisão, vou restringir os direitos fundamentais dele no inquérito? Nunca, jamais, em hipótese alguma, loucura. Isso aconteceu. Segundo ponto, a decisão tem que a audiência entender. A decisão tem que ser muito bem fundamentada, porque se eu discordar, eu tenho que recorrer. Se ele não fundamenta, eu não consigo recorrer. Se ele não diz por que está restringindo a minha rede social, eu não consigo recorrer. Ele não só não tem fundamentação adequada, como eles colocam, às vezes, por sigilo. Sigilo. Retira a rede do ar do cara, por decisão sigilosa, está lá no processo, mas ninguém acessa. Isso é inimaginável num Estado democrático. Impossível. Mas, André, veja bem, mas pelo menos está sendo instaurado. Você sabe quem está instaurando o inquérito? O próprio investigado, o investigador, o próprio juiz. Juiz é parcial ou imparcial? Então ele pode instaurar inquérito? Não pode. Artigo 5º do Código de Processo Penal. O juiz não pode instaurar inquérito policial. Vou repetir. Juiz não pode instaurar. Por que o Supremo está instaurando? Eu não sei. Não há legalidade nisso. Legalidade. Eu afirmo com toda a certeza desse mundo que eu dou aula dessa bagaça. O Supremo já declarou o artigo 5º inconstitucional do Código de Processo Penal. O juiz não pode instaurar inquérito policial de ofício, porque ele tem que ser imparcial. Tem que ter pedido do delegado ou pedido do Ministério Público. E o inquérito das fake news? O MPF pediu instauração? Não. Raquel Dodge falou, não acredito. E o pior, inquérito policial tem que ser instaurado para um crime que foi cometido. Ele está instaurando dois inquéritos das milícias digitais e das fake news para crimes futuros. Isto não existe no ordenamento jurídico. Supremo, respeitosamente, o questionamento é institucional. Eu queria respostas. O Supremo, em nenhum momento, nos deu essas respostas. E o pior, ele está instaurando inquérito para pessoas que não têm foro prerrogativo de função. É a dona Jupira, é o monarque. Não poderia. Isto, num Estado democrático, não existe. Mas isso eu estou dizendo, estou respeitando o Supremo, eles são excelências, são magnânimos, são oráculos do certo e do errado, mas me parece, doutrinariamente, está tudo errado. E isso, no momento das eleições, é ainda pior. Isso se eu não desconfiar de outras coisas também. Eu posso desconfiar, sim ou não? É só uma pergunta que eu já faço para o hater aqui do nosso chat. Eu posso desconfiar da forma com que existem algumas coisas? Posso desconfiar? Eu acho que a dúvida é razoável. Canuto, aí voltamos àquele pedaço ali que tem tudo a ver com esse assunto, né? Aliás, é parte desse assunto, essas falas do ministro Barroso, né? Dele falando, proferindo a fala diretamente, dele falando como presidente do Supremo Tribunal Federal, a comunicação do Supremo Tribunal Federal dando essa declaração, tudo isso que a gente está vivendo, o que eu passei para o André, né? Uma pressão gigantesca lá de fora, o mundo, como disse o presidente Bolsonaro, vou botar aqui a frase completa do presidente Bolsonaro, o mundo todo toma conhecimento de quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão, né? O presidente Bolsonaro veio a público e falou isso. E tem mais, o Elon Musk foi convidado a prestar depoimentos dentro da Câmara, dentro do Congresso norte-americano, e ao contrário do que pensa o André, eu vejo sim uma forte tendência ao Brasil sofrer sanções. Como é que você vê essa confusão toda, o Canuto? Bom, vamos lá. Começando, retomando aqui. Barroso, né, chega e fala assim que as decisões são fundamentadas. Todas as decisões do STF são fundamentadas. Realmente são muito mal fundamentadas, né? Porque a lei diz que toda decisão judicial tem que ter a sua fundamentação, sua razão de ser. Não é simplesmente faça isso. Faça isso por quê? Por causa disso, disso e disso. Você pega a decisão do STF, que não cita um artigo de nenhuma lei. Faça isso. Em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito. E aí faz isso. Não, isso não está na lei. Não está na lei. Baseado em qual lei? Baseado em defesa do Estado Democrático de Direito. Isso não está na lei. Isso é invencionice. Aí, antigamente, tinha o teatrinho. Baseado na lei tal, para defender o Estado Democrático de Direito, faça-se isso. Aí tiraram o primeiro artigo ali, no meio, não precisa citar artigo nenhum. É porque eu estou mandando. Né? Isso aqui é ditadura. Decisões mal fundamentadas.
todo mundo tem acesso à fundamentação. Tem acesso a porcaria nenhuma. O inquérito lá do Alexandre de Moraes, o advogado não consegue ter acesso. Mentira. A mente na cara dura. O Barroso vai lá falar besteira, depois se arrepende e fala, não foi aquilo que eu quis dizer. Né? Não, a eleição não se ganha, não se toma, não foi bem isso, era outro contexto, não sei o quê. É uma atrás da outra, né? Agora falou, acabou o problema. Não acabou o problema. Quem é o Barroso para dizer que acabou? Não tem moral para dizer que acabou a discussão. Isso mesmo, está resolvido. Não é ele que resolve o debate público, é ele que determina que resolveu o debate público. Essa gente assim, subiu a cabeça dele de um jeito. Né? Não é ele, meu amigo, não é ele. É a internet. E se silenciar a internet, as pessoas vão para a fila do pão, para a fila do ônibus, para o balcão da padaria discutir lá. Não vai acabar, acabou, não. Não é ele que ele vai a reboque do debate público. Aí essa outra também dele falar que o vazamento do negócio do Twitter é problema dos Estados Unidos. Sabe o que é isso? Que ele fala que tem que ser tratado lá, é sinal de fraqueza. Já viu aquela coisa do animal acuado? O tigre, o leão da floresta, aí vem um mais forte que ele acua. É isso. Acabou o debate público, é o problema deles. Sabe o que fala que é problema dos Estados Unidos? Que eles não vão ter força política, o STF não vai ter força para continuar impondo sua ditadura, porque agora mexeu com um cachorro grande. Você voltou aqui, travou? Pode falar, sabe? Aí, então, a saída honrosa dele é chegar e dizer é problema dos Estados Unidos. Não é problema meu. Porque ele não pode. Se ele quisesse, ele puxava. O desejo era puxar para debaixo do guarda-chuva do STF para o Alexandre de Moraes fazer o que quer. Só que agora ele não tem força para isso. O STF está fraco, está se enfraquecendo, perdeu força, perdeu moral, perdeu respeito. E aí o Barroso, ele tenta sair. Os argumentos dele são toscos. O cara é tosco como juiz, fala uma besteira atrás da outra, não é imparcial, faz apito amigo, e até como advogado da causa política, do projeto de poder dele, ele também não monta os argumentos fraquíssimos desse. O problema dos Estados Unidos é fraqueza, um sinal de fraqueza do STF. Começou a ruir o castelo de cartas da ditadura do STF. Agora cabe ao povo, né, e outros agentes brasileiros e externos que vão ajudar, sim, a derrubar o castelo de cartas, a começar a dar peteleco nas cartas do projeto de poder comunista globalista. Domingo, agora em Copacabana, é mais um peteleco que vai ser dado, mais uma carta que você vai jogar para fora do castelo deles, até ruir tudo. E essa ruína não está tão longe quanto a gente imagina. Pode estar mais breve do que nós estamos pensando. Vai, Gustavo. É exatamente isso daí. É uma coisa que você falou que é muito interessante, né, Canuto? Que é a questão da justificativa, né? Eles fazem a mistura do significado das palavras. Aliás, a esquerda é craque em fazer isso, né? Dá outro sentido às palavras. Então, quando eles falam, não, as nossas decisões, elas são fundamentadas. Não. Fundamentar é você citar o código, citar o artigo do código pelo qual você está se baseando para você dar a sua decisão. Isso é você fundamentar a decisão. O que eles fazem, simplesmente, é justificativa. Pelo Estado democrático de direito, pela censura, que não pode existir, mas nesse momento, diante do que a gente está vivendo, eu voto a favor da censura. Não teve uma ministra que falou isso? Isso é justificar. Isso é justificar. Você dá a justificativa que você quiser. Agora, eu quero ver fundamentar. Chega lá, segundo a lei tal, o artigo tal. Não tem. Tudo que está sendo feito é sempre sem fundamentação. Essa é a grande verdade. Sem fundamentação. E nós estamos vendo uma pressão externa muito grande, que já reflete aqui dentro. A Folha de São Paulo tem falado claramente. O Estadão tem... Antes eram tão somente editoriais, agora começam a ser matérias abordando o assunto. Mas aí eu queria me dirigir ao nosso público e fazer o seguinte pensamento. Hoje eu até estou colocando um texto lá no Aliado sobre isso e já fiz um tweet pequeno sobre isso. Perguntar não ofende, né? Nós tivemos até o ano passado, e a pergunta não é tão somente por conta da postura desses órgãos de imprensa, mas o que leva efetivamente esses órgãos de imprensa a terem essa postura. Será que tem alguma coisa por trás? Nós tivemos até o ano retrasado, melhor, claramente, alguns canais de televisão tomando um posicionamento político, vamos chamar assim, né? E qual era esse posicionamento político? Alguns fazendo o que fazem até hoje, tendenciosos à esquerda, e outros simplesmente dando a notícia e dando espaço ao presidente da República na época, que era o presidente Bolsonaro, e muita gente dizendo que os canais eram bolsonaristas. Não era, eles davam espaço para a verdade. Mas hoje a gente tem a verdade na televisão, esse é meu ponto. Porque é o seguinte,
Rádio e televisão falam para o povo de uma forma muito mais expressiva do que a própria rede social. O Elon Musk disse nessa semana passada que no Brasil 70 milhões de pessoas acessam o Twitter. 70 milhões de contas. 70 milhões de perfis. Se você fizer uma conta muito rápida, você vai entender que é 1/3 da população. Agora, nós temos aí contas duplicadas, pessoas que têm mais de um perfil, ou seja, é restrito. É restrito. Não é a maioria da população brasileira que tem acesso ao Twitter para ver isso tudo. E daqueles que ainda acessam o Twitter, muita gente sequer se envolve em política e vê política dentro da rede social. A televisão fala para a maioria dos brasileiros. A gente não pode negar isso. O presidente Bolsonaro ele foi eleito e a gente fala muito graças ao WhatsApp, mas graças ao programa da Luciana Gimenez também, tá? Que ele foi um monte de vezes e viravam memes que rodavam na rede social. Então a gente não pode desprezar de jeito algum a televisão. Agora vem a pergunta que não ofende. O jornalismo da TV, da esposa, do ex-ministro da Comunicação, do presidente Bolsonaro, não faz matéria com isso tudo aqui, por quê? Por que o jornal do SBT não fala isso tudo aqui? A Rede Record a gente sabe que é republicano, a gente já sabe que está comendo no prato do governo. Por que não faz? Eu não estou pedindo para defender o presidente Bolsonaro, não, estou pedindo para falar a verdade. Por que não faz? Por que o Metrópolis, o Poder 360, que são mídias tradicionais aí, da velha mídia, colocam áudios do Elon Musk falando aquilo tudo e a televisão não coloca? Principalmente esse canal de televisão. A Jovem Pan, a gente já sabe o que aconteceu. Hoje lá, a diretora lá é de esquerda. Foi colocada lá dentro. E aí vem a segunda pergunta que não ofende. Será que os canais de televisão sofreram pressão como sofreu o Twitter? Determinação em forma de pedido, em forma de recomendação? Será que está acontecendo isso? A televisão não pode falar? A televisão não pode citar isso daí? O ex-ministro de comunicação do presidente Bolsonaro é casado com a principal estrela herdeira do segundo maior canal de TV do Brasil, o SBT. E o jornal do SBT não fala nada? O Ratinho, que tem a maior rede de rádio hoje no Brasil, ele fala disso no programa dele, todo orgulhoso, a Massa FM. Não fala nada? Ninguém fala nada? Ninguém fala do que está acontecendo? Já tem 2 semanas. Jornalistas de esquerda estão falando sobre isso. Ninguém fala absolutamente nada. Porque o que a gente está vivendo agora é um ponto de inflexão, como aconteceu na Venezuela. Na Venezuela foi tudo exposto, foi tudo mostrado, e o que aconteceu? Continuou a ditadura. A ditadura até se tornou maior. Ou a sociedade grita e bota um fim nisso que está acontecendo de errado com ajuda externa, ou então nosso destino é ser Venezuela mesmo. Nós que estamos falando tudo isso daqui, a gente vai, desculpa, tá? Fazer isso daqui. Mas é isso que vai acontecer. Daqui a 6 meses, 1 ano, a gente tem que sumir do país. Não vão falar nada? De verdade, a televisão não vai dar notícia? A televisão não vai dar notícia. Eu não quero que defenda o presidente. Eu quero que dê notícia. Eu quero que o jornalismo seja feito com J maiúsculo. Esses caras não vão fazer jornalismo? Os nossos influenciadores grandes, tem aqui, um amigo botou aqui, e eu vou usar até esse argumento dele para falar aqui, mudem o horário porque vocês estão concorrendo com a Rádio Ouro Verde, Didi, Red Pill, Fio Diário. Eu não sei quando eles começaram, eu sei quando a gente começou, tem mais de 2 anos. E o nosso horário era esse aqui. Meia hora mais tarde, meia hora mais cedo. Nosso horário é esse aqui. Se as pessoas estão lá vendo, é porque as pessoas preferem o conteúdo de lá. Mas e as pessoas que gostam do nosso conteúdo, que estão aqui nos assistindo? Eu desprezo essas pessoas e mudo o horário por conta disso, para tentar atender pessoas que não estão nos prestigiando? A gente não pode mudar o horário. As pessoas é que têm que tomar consciência para saber qual é a melhor programação. Qual é a melhor programação. Aqui a gente fala isso. Lá eles já estão falando sobre isso? Esses caras todos estão falando isso aí? Ou ficam só falando que há ditadura, que há isso, que há aquilo? É preciso ter consciência. É preciso que as pessoas que estão nos assistindo, que o povo brasileiro tome consciência e saibam exigir de verdade. Aqui a gente exige de verdade. Aqui a gente fala há muito tempo do papel dos nossos deputados, dos nossos senadores. A gente critica e a gente elogia, como está batendo palma agora. Já estão criticando lá? Nesses outros canais estão criticando os outros veículos de imprensa? Já estão falando a verdade sobre isso? Porque essa é a verdade. Não adianta a Folha de São Paulo fazer um tweet, a Folha de São Paulo botar no Instagram. Tem que falar na televisão.
E foi por isso que eu critiquei a ida do senador Flávio Bolsonaro à TV Cultura. Nós temos que falar. Tem que falar mesmo. Jornal Nacional, jornal do SBT, entrevista do programa. O Ratinho fez entrevista com o presidente da República agora há pouco tempo, como fez com o presidente Bolsonaro. Ele fez agora com o presidente Lula. O Ratinho fez. O SBT fez. E aí, não falam nada? O que está acontecendo? A gente está no ponto de inflexão. O que está acontecendo para esses canais falarem? E nós é que temos que ir lá no perfil e falar, por que vocês não estão fazendo? Nós, como sempre, o povo na rede social tem que fazer. E o povo na rede social faz quando alguns influenciadores grandes mostram o caminho. Mas os influenciadores também não estão mostrando. Porque os influenciadores estão adorando. Muitos influenciadores estão adorando. Estão fazendo um papel muito importante, muito bacana, mas estão adorando ficar nessa coisa de só criticar por cima, falar que o cara chamou o ladrão de ladrão. Chamou o ladrão de ladrão qualquer um chama. O papel de influenciador é influenciar as pessoas para um direcionamento, fazer pensar, tentar entender o que está acontecendo. Então é por isso que a gente não muda o nosso horário. A gente tem respeito para... Todo mundo que está aqui gosta demais da gente. E um dos motivos é só ler o chat. Vocês são os únicos canais que estão abordando isso tudo de forma verdadeira. Vocês são os únicos canais que falam a verdade. Não é isso que as pessoas colocam aqui no chat? É só ler o chat aí. Ó. É isso. É muito bacana todo dia falar que vai cair, vai acontecer isso, não sei o quê, porque no Congresso... Tudo isso a gente sabe. Mas e a turma aqui de dentro como nação que tem que se unir? Fazer o que o Van Hatten fez em relação ao comandante do Exército. Cadê? É isso que a gente precisa. Limpar os olhos das pessoas. O que o Van Hatten falou, eu tenho certeza que fez muita gente acordar em relação às Forças Armadas, porque tem gente que ainda acredita que é só chamar as Forças Armadas para resolver tudo. O que o Van Hatten falou é para limpar os olhos, tirar as escamas dos olhos das pessoas. E o que eu estou falando aqui é a mesma coisa. É para a gente exigir ainda mais. O cara foi ex-ministro do presidente Bolsonaro de comunicação. Além de ter falhado em um monte de coisa, como, por exemplo, não ter trazido na época da eleição à tona o caso da Mind, onde 400 perfis eram agenciados por essa empresa de publicidade, e ele é casado com uma dona de rede de televisão, a família dele tem rede de televisão, ele não sabe como é que funciona a publicidade? Por que ele não falou isso durante a campanha? Agora está todo mundo calado? Zip na boca? O telejornal não passa nada? Eu quero que o telejornal passe. Ratinho, que é pai de um governador de estado, tem que falar. Tem que levar para o povão, saber o que está acontecendo. Não chegar no programa dele e falar como ele falou, olha, religião e política não pode misturar, não. Ele falou isso recentemente. Uma banana, né, Ratinho? Gosto de você pra caramba, assista o programa, mas uma banana, né? Você não pode desinstruir o povo. Tem que misturar e muito. Muito. Porque a história da humanidade é a mistura da religião e da governança. Não pode fazer o que a esquerda quer. É isso. Infelizmente é isso. Quem está assistindo lá está se informando muito bem. Muito bem. A gente tem vários amigos. O Satia hoje está no Fim Diário. Programa de um cara bacana, de um cara que está trabalhando, gente boa, fez um canal legal, foi expelido, foi cuspido da Jovem Pan porque falava a verdade. Vários canais são legais. Mas tem gente que não está fazendo esse trabalho não, tá? Tem gente que está surfando só no oba-oba. O trabalho é isso aqui. O trabalho é abrir os olhos para um monte de coisas que ainda não estão acontecendo. Isso não está acontecendo. Na hora que a televisão botar a verdade disso tudo aqui, cai governo, cai tudo. Mas a televisão tem que botar. E aí fica a pergunta. Será que a televisão está sofrendo o que as redes sociais sofreram? Será que houve recomendação? Que alguém tenha coragem de vir e dizer. É isso. Serve para a Rede TV também, tá? Seu Marcelo de Carvalho, que durante muito tempo tuitou muita coisa. Por que a Rede TV não está dele? A Rede TV não está passando no jornal? Fica o questionamento. É isso, desculpa o desabafo aqui, mas tem coisas que a gente está vendo há 2, 3 semanas e os caras estão calados, fingindo demência, entendeu? Fingindo demência. E não pode fingir demência, porque é o futuro nosso. A gente pode virar China, a gente pode virar Venezuela. Eu não quero isso. Eu não quero isso para o meu futuro. André, passo a palavra para você, passo a palavra para o Canuto, para vocês se despedirem. Desculpa o desabafo, porque é para ficar revoltado diante disso tudo. Não, sim. Falou tudo. Fica realmente, eu me despeço da nossa audiência. Um abraço aí para o nosso amigo Canuto, Gustavo Reis, nossa audiência querida e qualificada. E o que eu estou vendo, cada dia mais informada. Aqui eu quero que vocês tenham informação. Não é só opinião, só análise, não. É informação para vocês mesmos tirarem a conclusão. Abraçaço para todo mundo aí. E domingo, né? Sábado na campanha do Satier. Bom,
pré-candidatura do nosso candidato Satie, Rafael Satie, e domingo, de maneira pacífica, manifestando lá em Copacabana, claro. Caruto. Bom, sexta-feira já virou tá tradicional desabafo aqui, né? É sexta-feira, sextou, e aí acaba aí saindo um pouco do script do que deveria ser o programa, né? Acaba se alongando, porque hoje é sexta-feira. Mas hoje é sexta-feira, sábado, como o André falou, quem está no Rio de Janeiro, eu vou estar lá também no evento do Satie, domingo, Copacabana, mais um dia aí de luta pelo Brasil, de luta para salvar nosso país e garantir nosso futuro, aqui esse país que a gente ama, que a gente adora, que é nosso mesmo, não é desses comunistas. Nós vamos dizer isso mais uma vez lá em Copacabana, dar um grito e falar: o Brasil é nosso, o Brasil é verde e amarelo e a nossa bandeira nunca será vermelha. Essa é a minha mensagem. A gente não quer, eu não estou exigindo aqui que ninguém faça além do seu poder, ninguém faça além daquilo que vai colocar sua vida em risco. Eles como empresários, eles têm também os seus riscos, a gente sabe disso tudo. A gente sabe disso tudo. Eu não estou pedindo para ninguém estar aqui sair sair da trincheira como se fosse o herói da pátria. Não se trata disso. Mas, em certos momentos, nós precisamos nos posicionar até pela nossa sobrevivência. O Elon Musk fez isso. O Elon Musk fez isso porque, se ele não se posicionasse, ele seria engolido. E ele está conseguindo sobreviver a isso tudo. Algumas pessoas precisam se posicionar. Algumas pessoas. Nós não estamos nos posicionando aqui? Nós não estamos botando nossa cara em risco? É isso. É exatamente isso que está acontecendo. Tem pessoas que precisam se posicionar. Porque depois é foto do lado do presidente, 22, não sei o quê, conto com seu voto, o presidente é o melhor cara do mundo. Mas e no momento crítico? Quem se posicionou? Quem pagou o preço? É isso. Infelizmente, esses caras têm um canhão na mão. Eu não estou pedindo para eles criticarem ninguém. Eu não estou pedindo expor a realidade dos fatos. É notícia. É notícia. O que a gente está falando aqui é de notícia. Dá notícia. Diz lá que a Câmara, a comissão da casa lá dos Estados Unidos aconteceu isso, isso e isso. Não fazer o que o Poder 360 aqui, ó. Comissão com relatório de deputado pró-Trump. Não é isso. Isso daqui não é da notícia. Isso aqui é manipulação. Não é relatório. É relatório do deputado republicano que está questionando o governo, o envolvimento do governo, etc. e tal. O Schellenberg é de esquerda. O Greenwald é de esquerda. Entrevista um jornalista de esquerda. Pronto. Não precisa levar alguém pró-Trump, pró-Bolsonaro. Leva um jornalista de esquerda e manda o jornalista de esquerda falar tudo no programa deles. Falar tudo. É isso que a gente precisa. Porque senão o futuro da nossa nação vai ser muito triste. Muito triste, infelizmente. Quero agradecer a todos vocês. Sábado, amanhã, como lembrou o André, nós temos o evento do Rafael Satie. As inscrições estão esgotadas. Quem não conseguiu se inscrever a tempo, se inscreva na lista de espera, porque nós vamos, ainda hoje, mandar mensagem para aqueles da lista de espera que vão poder participar. E quem estiver na lista de espera, no próximo evento do Satie, essas pessoas já estarão inscritas. E teremos mais um evento, pelo menos mais um evento. Então, você já vai estar inscrito. Então, quem puder, se inscreva. Quem não pôde, se inscrever a tempo. E no domingo, obrigação de todos nós estarmos em Copacabana, nós que somos do Rio, ou estarmos nas redes sociais fazendo uma pressão gigantesca para mostrar que a população do Brasil não está nada satisfeita com isso que está acontecendo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira. Tchau, tchau.